Oi pessoal, tudo bem? O André aqui de novo. Tô gravando esse vídeo aqui hoje para falar um pouco mais sobre Gira, falar sobre um aspecto muito importante do nosso trabalho que é workflow. O workflow que é a alma do Gira, já que sem ele praticamente não tem Gira, né? E eu queria falar especificamente sobre um dos aspectos do workflow, que são os seus validadores, que é algo que acontece antes de uma transição. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu workflow para vocês entenderem o que eu estou falando, que é o seguinte: no nosso workflow, nós temos os status e nós temos isso daqui, que são as transições, que são os caminhos entre essas paradas. Então, assim, para que o workflow tenha um bom funcionamento, é importante que às vezes ele tenha alguns validadores para garantir o bom processo desse workflow. E o primeiro desses validadores que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre o validador que garante que você vai ter um campo obrigatório. Então, ou seja, a pessoa não vai conseguir transitar de um status para o outro enquanto aquele campo não for preenchido. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como é que é, basicamente. Eu já coloquei aqui no validador, eu vou só mostrar para vocês mais ou menos como é que vai aparecer. Você vai adicionar aqui e aí vai ser esse bem daqui, ó, Field Required Validator. Se você traduzir para português vai ficar fácil de achar. Vou só dar uma adicionada aqui para vocês verem como fica. E é basicamente isso. Você vai selecionar seu campo aqui e vai colocar uma mensagem de erro para o seu usuário indicando qual campo ele deve preencher. Ok. Feito isso, agora nós vamos testar na prática. Bom, como eu falei, o meu validador ele está aqui, ó, está em progresso. Então, ou seja, eu posso transitar normalmente para em desenvolvimento. Beleza, foi. Mas ele não deve ir para em progresso. E, como vocês podem ver aqui, ó, já apareceu a mensagem de erro. Então, ou seja, enquanto eu não preencher o campo, Eurocopa, sei lá, escolhendo a seleção que você quiser aí, escolhi uma, a Inglaterra. Agora ele deve deixar passar. E eu vou dar um F5 para garantir. E agora, como vocês podem ver, a issue passou. Então, um validador importantíssimo que ajuda muito a garantir que determinado campo seja preenchido. Então, agora que a gente viu o primeiro validador, a gente vai ver o que para mim é o segundo validador mais importante. E é o validador que garante que somente um usuário com uma role específica possa fazer uma determinada transição. Para isso, eu vou lá no workflow para mostrar para vocês qual é. Continuando aqui na transição de em progresso, vou mostrar para vocês qual é. É basicamente esse daqui, gente, ó. É o permission validador, que aí você clica aqui, coloca para adicionar. E aí aqui você pode escolher qualquer função, ó. E aí qualquer função do seu projeto, se o usuário tiver ela, ele vai conseguir executar a transição. Agora, vamos mostrar na prática, né? Deixa eu cancelar aqui e eu vou mostrar para vocês, ó. Vou levar aqui, ó. Beleza. Foi. Passou em desenvolvimento. Agora vamos tentar ir para em progresso. E já apareceu a mensagem, ó, especificando que o usuário tal não tem a permissão de Project Admin. E aqui é interessante, ó, porque você mesmo essa minha conta aqui é um Gira Admin. Mesmo sendo um Gira Admin, eu não consigo executar a transição. Eu tenho que ser um administrador do projeto. Então, ou seja, eu tenho que vir aqui e eu basicamente tenho que me adicionar como novo usuário para ser capaz de executar essa transição. Vou colocar aqui administrador. E aí aqui a gente vai testar agora para ver se vai passar. Vou executar novamente e agora passou. Então, assim, é muito importante quando, por exemplo, você tem uma transição de retorno e aí você quer que somente um usuário específico, como por exemplo um Project Admin, execute aquela transição. Esse validador é muito importante porque ele garante que somente uma role específica vai executar aquela transição. Então essa é a segunda e agora vamos para
terceira e último validador muito importante. Então, gente, para terminar agora sobre os validadores, tem o último validador que eu acho ele muito bacana, porque é o seguinte, ele impede que você avance para um estado seguinte, sem garantir que você passou por um anterior. Por exemplo, eu vou entrar aqui no meu workflow agora. Como vocês podem ver, ele é um workflow aberto. E por ser um workflow aberto, às vezes pode acontecer um erro de, por exemplo, a pessoa está aqui em desenvolvimento e pular diretamente para revisão. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, para prevenir esse erro e para garantir que o seu processo seja seguido à risca, você pode colocar esse validador justamente para impedir que a issue pule, por exemplo, em progresso, que foi o que eu fiz aqui no caso. Eu vou só abrir para vocês verem qual é, que está aqui em validadores. Eu vou só aqui clicar em adicionar, não vou adicionar novamente, tá? Mas é esse daqui, tá? Ele tá assim em inglês, mas se você traduzir para português, ele vai ficar fácil de ser achado. Mas é esse aqui, beleza? Aí eu vou fechar aqui agora e eu vou fazer um teste para vocês verem como ele vai funcionar. Vocês vão ver como ele não vai deixar sair de aberto para em progresso enquanto não passar por em desenvolvimento. Ele vai apresentar uma mensagem de erro. Aqui está a mensagem de erro, como eu havia falado anteriormente. Então, assim, é muito importante ter isso. Ainda mais se o seu workflow for um workflow aberto, ele vai garantir que todo o seu processo vai ser seguido à risca. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.